Eu sempre gostei de evangelizar, irmãos. Jesus e os céus sabem que é verdade. Eu sempre gostei de ganhar alma para Jesus. Eu nunca dei moleza, não. Eu gostava de pegar os piores para evangelizar. Porque eu também chegava ali com... Eu não chegava assim, sabe? Com palavrinha, ai, porque... Não, já vou logo, ó. Se não aceitar Jesus, sabe para onde vai, né? Eu falo, é céu, inferno, Deus ou diabo. Não existe negócio de meio termo, não. O Senhor, Ele me tocou uma certa feita para me evangelizar um vizinho meu. Esse homem, irmão, ele era um homem muito sábio, assim, ele muito inteligente. Ele trabalhava nos navios, então ele lia livros, ele viajava para vários países. E o Senhor colocou justo eu para evangelizar esse homem. Eu não podia ver esse homem em qualquer lugar, eu ia evangelizar ele. Às vezes ele estava no ponto do ônibus, eu vinha vindo, eu ia evangelizar ele. Eu estava esperando neném com barrigão, e eu com carrinho de feira, eu parava no ponto do ônibus e evangelizava esse homem. E esse homem, irmão, ele sempre debatia comigo. Ele falava para mim assim, eu que não vou trabalhar para ver se Deus me dá para comer, dinheiro e tudo. Eu falava para a Bíblia, diz que tem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu evangelizava, eu falava tanta coisa para ele, e ele me ofendia. Na maioria das vezes, quando eu evangelizava ele estava com a sua esposa. Ele falava muitas coisas para mim, mas o Senhor não deixava eu ouvir. O Senhor brindava o meu ouvido, porque se eu ouvisse aquelas ofensas, talvez eu ia me intimidar e não ia conseguir mais evangelizar ele. Eu sabia que ele me ofendia, porque no outro dia a sua esposa ia lá me pedir perdão. Aí eu dizia para ela, perdão do quê? Nossa, meu esposo te humilhou tanto, ele falou tantas palavras baixas com você. Eu falei, não, falou não. Falou, é que você não quer dizer. Você não quer dizer, mas ele falou sim. Aí eu fui entendendo que Deus queria que eu evangelizasse ele e que eu não ouvisse as ofensas dele. Mas eu não parava, irmão, eu não parava. Foi 30 dias ali ferrenha, evangelizando esse homem. Eu não sei porquê, né? Depois eu soube porquê. Evangelizava, e quando ele me via, acho que ele já imaginava. E quando foi um certo dia, eu acordei um pouquinho mais tarde, estava um zum na rua lá, aí eu perguntei para minha vizinha, o que está acontecendo? A minha vizinha, tu não está sabendo, não? Eu falei, não, eu acordei há pouco tempo. Ela falou assim, o vizinho aí, eu esqueci o nome dele agora, ele tá passando mal. Ele foi para o hospital às pressas e ele está praticamente nas últimas. Quando ela falou isso, irmão, meu Deus do céu, eu corri para dentro e falei para Jesus, eu evangelizei esse homem 30 dias. Ele não se dobrou diante de ti. Mas se tu quiser, eu vou dar um jeito e vou no hospital lá fazer o apelo para ele, Senhor. Eu arrumo alguém para ficar com meus filhos e eu vou lá, Senhor. E isso eu orando e falando, Senhor, até me arrepio, irmão. Eu orando e falando para Deus, Senhor, tu quer que eu vou? Eu vou, Senhor. Eu orei. Quando eu orei, irmão, quando eu abri a palavra, saiu assim: eis que a sua alma já está no lugar de tormento. Eu falei, misericórdia. Aí, irmão, eu saí assim para fora, quando eu fiquei olhando assim, aí vem vindo uma pessoa e falou assim, já foi, morreu. Ele não resistiu, morreu. Mas uma coisa é certa, irmão, ele ouviu a palavra, ele não foi enganado, né? E eu sei que ele não foi com Cristo por causa da palavra que Deus falou. Mas não acabou aí não, irmão. Depois de tudo, eu pensei que tinha acabado, irmão. Eu enfrentei uma luta com a mulher deste homem. Essa mulher começou a me esculhambar, me xingava. Ela dizia que o marido dela morreu por causa de mim, porque eu ficava falando da Bíblia. Eu falava da Bíblia, fui eu que matei ele, e não sei o que. Mas, irmão, me esculhachava. Era uma luta. E xingava eu, xingava meus filhos, xingava meu marido. Meu marido, ele era crente, mas ele era novo convertido ainda. E ele falou assim, que um dia ele vinha vindo com refrigerante, e o diabo falou no ouvido dele assim, antigamente tu não levava isso barato não, por menos do que isso tu já arrebentava, porque tu não pega essa garrafa de vidro, que era de vidro na época, e lasca na cabeça dela e acaba com essa história. O diabo falou pro meu esposo fazer isso. E ali, irmão, a luta. E sabe o que elas fizeram? Ela arrumou
3 mulheres ali da redondeza, e no dia de culto, irmãos, ela ia para em frente da minha porta com um pedaço de pau, e nós lá dentro de casa se preparando para ir para o culto no domingo, e ela falando assim: você vai ver, quando você passar aqui, nós vamos te arrebentar, nós vamos te quebrar de pau, a mulher é verdade, ela vai ver como é que vai ser. E eu falei para meu esposo: e agora, como é que a gente vai passar aí nesse meio desse povo aí para o culto, nós arrumados? Ele falou: nós vamos em nome de Jesus. Aí ele reuniu meus filhos, nós fizemos uma oração e falou: e vamos passar. Aí ela lá xingando: pode vir, se preparando. Irmão, quando abrimos o portão, a mulher calou a boca. Fica quietinha, as 3 calaram a boca. Nós passamos, fomos para o culto. Quando nós chegávamos lá na avenida, eu olhava para trás, estava ela xingando: você vai ver, quando você voltar, você vai ver. Aí chegava no culto, falando para o pastor: é hora por nós estamos passando uma luta muito grande. Aí explicamos para ele falou: não, fique em paz, não vai acontecer nada. Quando a gente apontava na nossa rua, estava lá a mulher, as 3 mulheres com um pedaço de pau. Eu quero ver ela entrar aqui hoje, eu quero ver eles entrar aqui dentro de casa. E nós íamos, mas nós íamos na confiança que o guarda de Israel estava conosco, que o Senhor estava ao nosso lado, que eu não estava sozinha. O inimigo ficou furioso, mas ele caiu por terra. Quando a gente ia se aproximando, elas se calavam. Quando a gente entrava, ela começava de novo. Foi indo, até ela desistir. Irmão, não é fácil evangelizar, não é fácil ganhar alma para Jesus. Por isso que tem muita gente que não tem coragem. Vai lá, fala uma coisinha, daqui a pouco vai: não quer saber não, é filho do diabo mesmo, deixa para lá. Irmão, nós temos que insistir, porque, irmão, a salvação é uma coisa preciosa. Tinha um carteiro, irmão, esse carteiro sofria comigo. Ele às vezes não tinha nem nada correspondência para me dar, mas eu chamava ele: vem aqui, quero falar contigo. Ele ia lá e eu evangelizava. Ele passou uns anos, já morava aqui. Eu estava em São Vicente com meu esposo, ele tocou a mão em mim assim, falou: irmã, a senhora lembra de mim? Eu olhei para a cara dele e falei: não estou lembrando de você. Eu sou aquele carteiro que a senhora vivia evangelizando a minha vida. E irmã, eu tinha uma raiva da senhora. Eu pagava para não entrar naquela rua. Quando eu entrava naquela rua, que eu via a senhora, tá lá aquela mulher chata, aquela mulher insuportável. E aí eu olhava assim e dizia: ainda bem que eu não tenho nenhuma correspondência para dar para ela. Mas não adiantava, a senhora me chamava. E aí eu tinha: irmão, eu aceitei Jesus, viu? Agora eu sou crente, viu? Vale a pena, irmão. Não é fácil as pedradas que a gente recebe. Tem gente que acomoda, sabe? Está vendo a família caminhar para o inferno? Eu estou orando, e está deixando. O que é oração? É orar e ação, é orar e agir. Irmãos, se eu e meu esposo não fosse guerreiro, meus filhos não estavam na casa de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas, tem uma ilusão. Irmão, sabe como é que é a adolescência? Ilude fácil. Mas eu e meu esposo ali, nós dois ferros. Vamos para a igreja. Ai, estou cansado. Eu posso ficar, pai? Meu esposo disse: rapaz, menina, por acaso você vai carregar carrinho de terra, de pedra? Você vai usar pá? Você vai fazer concreto? Vai quebrar? Você vai ficar lá sentado? Você vai sim. Aqui não tem essa opção não. Vai para o culto sim. Então ele vinha com bicão, com cara fechada, invocado. As pessoas, alguns irmãos dizem assim: não faz isso com seus filhos, porque quando eles crescerem maior, eles não vão querer saber de Jesus. Meu esposo falou assim: quando estiver aqui no meu domínio, aqui na minha casa, eles vão querer Jesus sim. E se amanhã se desviar, eles nunca vão esquecer disso. E eu vou chegar no céu lá, o Senhor vai saber que eu fiz tudo isso. Eu levei minha família para Cristo. Então lá em casa era assim, irmãos. Não tinha essa opção de: não, tadinha, adolescente, né? A gente tem que pegar de leve, né? Porque senão o quê? Você vai em nome de Jesus. Você não vai em seu nome. Você não fala assim: é porque eu quero, é porque eu gosto, é porque tem que ser assim. Não, em nome de Jesus te repreendo, Satanás. Aqui na minha casa não. Às vezes estava conversando com meu esposo lá na sala, estava uma discussãozinha, os meninos lá em discussão. Aí eu falei para meu esposo: é briga ou é impressão minha? Estou discutindo. Eu falei: eu levantava com uma fé, com uma garra. Eu ia abrir a porta do
quarto com tudo assim. Eu dizia assim, ó, Satanás, tu não tem poder, tu não tem autoridade sobre essas vidas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ele dizia assim, meus filhos, não é demônio. Eu falei, é Deus. No meio da contenda é Deus. Ele dizia, por via das dúvidas, demônio ou não, já repreendi e acabou. Então, irmão, tem que ser assim, irmão. Então, vamos ganhar para Jesus e vamos preocupar com a nossa família, sabe, irmãos? Por mais que tenha coração endurecido, às vezes quando eu vejo os irmãos falar assim, Jesus está voltando, eu penso na minha família. Ora vem, Senhor Jesus. Eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu não consigo falar, ora vem, Senhor Jesus, agora não consigo. Sabe por quê? Ainda tem aquela minha irmã, Senhor, que não te aceitou, que não se rendeu aos teus pés, e tu prometeu para o meu pai, Senhor, tu falou para o meu pai, Senhor Jesus, que tu ia levar ele, mas que nenhum dos meus irmãos ia se perder, Senhor, eu fico assim, irmãos. Então, irmão, aquele que se preocupa com a alma, porque, irmãos, a gente quando for morar com Cristo, não vai saber o que ficou para trás, mas hoje nós estamos sabendo que é muito triste quem ficou para trás. Você imagina, você no céu de glória e um filho seu, uma irmã sua, uma mãe seu, lá perecendo para sempre, gemendo de dor, ali não tem mais, é para sempre, para sempre, para sempre. Então, irmão, vamos lutar, vamos guerrear, nem que seja na última hora. Irmão, eu senti de Deus de contar esse testemunho, eu tomei esse tempinho, porque é um alerta para os irmãos. Não dê moleza não, irmão, não dê moleza não. Seus filhos precisam ir para o céu também, entendeu? Vocês têm que abençoar ele. Eu falava para meus filhos assim, o Samuel testemunha, eu dizia para eles assim na cara deles, vocês nunca vão prosperar longe da presença de Deus. Dizia, nunca, Deus não vai deixar. E eu falo assim, Senhor, não deixa. Às vezes estava tudo empolgado. Ai, Samuel era um. É você jogador, tá tudo certo. O empresário já acertou, já fiz o teste, já passei. E eu olhava assim, eu falava para a senhora aqui, meu filho, só vai acontecer com você somente aquilo que Deus preparou, permitir, nada mais. Não adianta, irmão. Ele era adolescente, ele estava mexendo no som. O som era do lado de lá. E meu esposo estava aqui. Deus usou uma serva do Senhor e profetizou para ele, Samuel, não adianta você correr para lá e para cá, você vai ser o intercessor do seu pai, assim diz o Senhor. Irmão, esse menino chorou tanto, mas eu sabia que ele não chorou porque ele estava alegre, ele chorou de decepção, porque não era isso que ele queria, ele não queria. Ele falou assim, mãe, eu não quero ser conhecida como filho do pastor. Eu não quero. Eu quero ser normal. Mas o que Deus tem para tu é diferente, rapaz. Então, irmão, o inimigo lutou para tirar. No futebol, depois inventou com a política. Aí entrou com a política, foi para Brasília de avião e tal. E o Caio, o nome do homem lá, comprou um terno para ele e não sei o que, e eu ali orando e repreendendo. Falei, está repreendido, meu filho não vai entrar na política, eu sei que tu não quer ele lá, Senhor, em nome de Jesus. Então não é assim, irmão, lute pela sua família, guerreie pela sua família, mesmo que esteja longe, mesmo que esteja lá no norte, não interessa, o mesmo Deus, é Deus de perto e Deus de longe. Ele vai lá, ele envia alguém e prega a palavra lá, e a pessoa se rende aos pés do Senhor. Irmãos, desculpa o tempo que eu tomei, viu? Mas serve de edificação para meus irmãos, tá bom, irmão? É testemunho de vida. Eu estou contando o que eu passei. Eu tenho tanto testemunho para contar. Quando der, eu sempre estou contando, viu, irmãos? O meu esposo, meu filho fala às vezes, mãe, com sabedoria, viu? Cada horário. Mas eu falo, Jesus me toca, eu falo, quem é o homem para me pedir? Mas nós temos que respeitar, né, irmão? Nós temos que respeitar o tempo. Deus abençoe, em nome de Jesus.